Olá, dando sequência então ao nosso Cardio-Oncologia por Amor. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre colesterol alto. No primeiro vídeo, a gente falou de hipertensão arterial, pressão alta, que sem dúvida é a principal queixa do paciente que vai procurar o cardiologista ou cardio-oncologista durante o segmento do tratamento do câncer ou pós ele, né? E agora a gente vai falar sobre o colesterol alto, que sem dúvida é a segunda causa de procurar um cardiologista, às vezes também um endocrinologista, porque é uma área que mutualmente a gente trabalha em conjunto, endócrino, nutricionista, nutrólogo e cardiologista. Então, os pacientes vão buscar esses profissionais para ajudar a combater o colesterol alto. E o que é colesterol alto? Quando que a gente detecta? Por que é importante controlar? Tudo a gente vai falar sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Então, as novas diretrizes de dislipidemia, que é o colesterol alto, são recentes, com novas metas de colesterol, a depender do risco cardiovascular. Então, não existe um valor certo de colesterol para um tipo de paciente, não. O colesterol varia de acordo com cada paciente e o seu risco cardiovascular. Então, você tem que sim procurar um cardiologista, um médico, para te guiar a saber qual é o seu risco e qual é o seu alvo para a gente tentar atingir esse alvo. Por exemplo, um paciente que já teve infarto no coração ou um AVC no cérebro, ele já é um paciente que tem aterosclerose manifesta, placas de gordura nas artérias ou do coração, causando infarto, ou cerebrais, podendo causar o AVC, ou até em outras regiões, a aorta abdominal, ilíacas e etc. E essa aterosclerose aumenta significativo o risco de ele vir a ter um novo evento no futuro. Então, esse é um paciente que a gente considera de muito alto risco cardiovascular. E a meta de colesterol, de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, tem que ser bem mais baixo nesse tipo de paciente. A gente usa, pela diretriz brasileira de dislipidemia, 50 como alvo para LDL colesterol, colesterol ruim, tá? Mas, por exemplo, um paciente que nunca teve doença nenhuma, é jovem, não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, não tem pressão alta, não tem diabetes, não teve infarto, tá super bem de saúde, pratica atividade física, não tem histórico muito importante de doenças cardiovasculares na família. Esse é um paciente de baixo risco. E nesse caso, a gente considera como alvo de LDL colesterol, o mesmo LDL daquele paciente que deveria ser 50, para um paciente sem risco nenhum, é 130. Então, varia para cada um. Por exemplo, um paciente que já tem diabetes e mais nada, ele já é um paciente alto risco cardiovascular. E por isso ele tem que ter um LDL colesterol em 70, por exemplo. Então, isso varia de paciente para paciente. E para calcular o risco de cada um, nada melhor do que o seu próprio médico para fazer isso e te dizer qual é o seu alvo de LDL colesterol, certo? Então, vamos lá. Colesterol. A gente tem o colesterol total, o colesterol bom, que é o HDL colesterol. Esse colesterol, ele previne, ajuda a prevenir eventos cardiovasculares. Por quê? Porque ele retira a gordura do organismo e devolve para o fígado. Então, tira a gordura das células adiposas e carrega de volta para o fígado. Diferente do LDL, que faz o inverso, né? E o LDL é o colesterol ruim. E além disso, a gente tem o triglicérides, né? E por que é muito importante a gente checar todas essas taxas? Porque a gente sabe que o aumento do colesterol do rim ruim, o LDL colesterol, está totalmente associado com um maior risco de apresentar eventos cardiovasculares, como AVC e infarto, certo? Então, ter esses alvos, correr atrás dos seus alvos é muito importante. Um paciente com síndrome metabólica, que é uma outra aula que a gente vai dar aqui para vocês,
normalmente tem esses LDL colesterol mais elevado, um HDL colesterol, que é o que protege, baixo, e um triglicerídeo também elevado. E aí aumenta o risco cardiovascular do paciente. E como a gente combate isso? Primeira coisa é uma alimentação saudável e praticar atividade física. Eu falo para todos os meus pacientes, quando eles chegam lá, às vezes até com o LDL não é ruim, tá no alvo, o triglicérides tá no alvo, mas o HDL tá baixo, eu falo, não, a gente vai ter que melhorar, porque a gente precisa proteger para não ter evento cardiovascular. Então, para melhorar HDL, por exemplo, a gente precisa praticar atividade física e tem alguns alimentos que têm gordura boa que ajudam a melhorar, como castanha, amêndoa, abacate, ajuda a subir o HDL. Então, isso é interessante. Por outro lado, quando a gente quer reduzir o LDL, a gente tem que tirar a fritura, tirar o óleo, priorizar o azeite de oliva extra virgem, priorizar alimentos com gordura boa, tipo o ovo, o coco, o óleo de coco. Melhor do que usar, por exemplo, manteiga, margarina, bacon, banha, né? Porque eles têm um nível maior de colesterol. A mesma coisa, entre escolher, por exemplo, um queijo amarelo que tem maior nível de gordura e um queijo branco, Minas, o ricota, melhor o queijo com menos gordura. O leite, a mesma coisa, a gente tenta priorizar usar o semi-desnatado ou desnatado nessas situações de colesterol alto. Mas e o triglicérides? O que eu posso fazer? Com relação ao triglicérides, aí já está relacionado à quantidade de carboidrato que a gente come. Se a gente come muito arroz, muito pão, muita massa, principalmente se for farinha branca ou arroz branco, são alimentos que têm alto índice glicêmico. E quanto maior o índice glicêmico daquele alimento, mais ele vai gerar pico de glicose no sangue, pico de insulina, e você tende tanto a aumentar o risco de diabetes, ter o colesterol, ter o triglicérides elevado, assim como o risco de você ganhar peso e vem a obesidade junto e etc. Então a gente precisa priorizar alimentos com um índice glicêmico reduzido, né? Então, entre escolher o arroz branco e o arroz integral, vamos priorizar o integral. Entre a farinha branca e a farinha integral, a gente prioriza a farinha integral também. Claro que falar sobre isso e dar dicas sobre isso, muito melhor um nutricionista para te ajudar quanto a isso, mas a gente, médico, a gente dá umas orientações e muitas vezes tem que trabalhar em associação com o nutricionista para fornecer uma dieta adequada para cada paciente. E agora a gente fala do paciente oncológico. E por que a gente está falando de colesterol alto, triglicérides alto, num paciente oncológico? O que tem de diferente? Esse é um assunto muito importante. Por quê? Porque tanto os tumores no homem de próstata e quanto os tumores na mulher de mama, em ambos os casos, a gente usa a terapia hormonal e acaba que aumenta o risco de alterar essas taxas. Vamos falar agora dos homens, primeiro. Os homens com câncer de próstata localmente avançados, ou seja, que já está com uma certa invasão local, que não dá para ser ressecável e tratado com cirurgia de prostatectomia, que é a retirada da próstata, eles precisam fazer o que a gente chama de terapia antiandrogênica, na maioria dos casos, tá? Essa terapia antiandrogênica, ela pode ser feita de diversas maneiras. Uma forma cirúrgica, que é a retirada dos testículos, com a orquiectomia. E outra de forma medicamentosa, com antiandrogênicos, que vão diminuir o efeito da testosterona no homem. Então, é como se causa uma andropausa no homem, para poder ter menos testosterona e, consequentemente, diminuir o avanço do tumor da próstata, tá? E o que essa terapia antiandrogênica causa no organismo do homem? Ele aumenta o risco de resistência insulínica, ele aumenta a gordura,
diminui a quantidade de massa magra, de músculo, por exemplo. Ele aumenta os níveis de LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Aumenta os níveis de triglicérides, como a gente também falou que tem associação com doença cardiovascular. E tudo isso em conjunto, se não for monitorizado, vai lá na frente aumentar o risco de ter um infarto, um AVC. Então, esses pacientes que vão iniciar o tratamento com terapia antiandrogênica, precisa sim ser avaliado de preferência por um cardiologista, um cardio-oncologista, que vai calcular o risco cardiovascular desde o início do seu tratamento oncológico, vai acompanhar e, se necessário, adequar dieta, atividade física, adequar a medicação para a gente tentar combater esse nível de colesterol elevado, para a gente poder evitar lá na frente um evento cardiovascular, certo? E vale a pena a gente falar que tem diversas classes de medicações que atuam fazendo essa terapia antiandrogênica no homem. A gente tem os antiandrogênicos locais, como a bicalidomida, por exemplo. A gente tem os agonistas do GNRH, que a princípio tem mais associação com eventos cardiovasculares. Isso ainda é uma grande discussão, mas a gente tem essa impressão que tem um pouco mais de associação com eventos cardiovasculares, como a gozerrelina, por exemplo, e os antagonistas de GNRH, que esse já aparentemente tem um pouco menos de associação, mas também podem causar risco de aumentar eventos cardiovasculares. E agora a gente falando um pouquinho das mulheres, né? As mulheres com câncer de mama têm os tumores de mama que têm receptor de estrogênio e progesterona. E eles, por apresentarem esse receptor de estrogênio e progesterona, os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, aumentam o risco desse tumor aumentar e crescer. Então, uma terapia muito utilizada por grande parte das mulheres é a terapia hormonal, que se usa de 5 a 10 anos, por exemplo. E essa terapia também, como acontece no homem, está associada ao aumento do risco de elevação de colesterol e de triglicérides, elevando o risco cardiovascular da mulher. Então, toda mulher que está iniciando um tratamento com o tamoxifeno, com o anastrozol, que é o inibidor de aromatase, ou o letrozol, todos eles vão atuar diminuindo o efeito dos hormônios femininos no tumor, diminuindo esse crescimento ou o risco do tumor a vir a crescer, vir a surgir ou ter metástase, etc. Mas ele eleva o triglicérides e o colesterol. E assim a gente tem um risco mais associado a longo prazo. Então a gente precisa controlar também. Ah, Marina, mas só dieta e exercício vai resolver? Às vezes não. Às vezes a gente vai precisar também associar medicações. O principal grupo de medicações que a gente usa para tratar o colesterol alto são as estatinas. As estatinas tem várias, tem a simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, elas têm potências diferentes, mas todas pertencem ao mesmo grupo. A gente associa, a gente inicia qual que vai ser melhor pensando no seu caso. Às vezes é uma paciente que já tem bastante dor, a estatina pode ter um risco de dar dor muscular, então a gente tenta optar por iniciar uma estatina que tenha menor chance de dar dor muscular, ou uma paciente que acaba preferindo uma outra medicação pelo custo ser mais em conta. Então, a gente acaba vendo qual é a melhor medicação para cada paciente. E, às vezes, só a estatina não é suficiente. A gente precisa associar um ezetimibe, por exemplo, que é uma outra medicação que combate o colesterol. Mas, às vezes, é necessário iniciar medicação específica para triglicérides, porque a estatina, ela atua principalmente em colesterol. Ela baixa um pouco o triglicérides, mas o grande foco dela é a redução de LDL colesterol.
Quando a gente precisa de uma medicação específica para triglicéridos, a gente vem com os fibratos, ciprofibrato, fenofibrato, mas normalmente a gente inicia para situações que o triglicérides está muito elevado, acima de 500. Por quê? Porque são medicações que têm bastante interferência com o fígado. E normalmente os pacientes oncológicos já usam bastante medicações que interferem com o metabolismo hepático. E a gente só inicia os fibratos quando o risco maior é de causar pancreatite, que é quando o triglicérides fica maior do que 500, por exemplo. Então, essa decisão de qual medicação a gente vai iniciar e o momento disso fica a cargo do seu cardiologista, do seu cardio-oncologista ou do médico de sua confiança para te ajudar no combate à dislipidemia. E é isso, então, que eu vim trazer para vocês, esses diferenciais do paciente oncológico. Você que está em uso de terapia hormonal, que a gente chama tanto homens quanto mulheres, e isso é muito comum, não esqueça de fazer o seu exame anual ou semestral para acompanhar o colesterol e evitar lá na frente que ele interfira, aumentando o seu risco cardiovascular. Um beijo e até a próxima!